Um decreto do castelo de Heilsberg, do século XV, descreve pormenorizadamente o pessoal da corte do bispo, a sua ordem de precedência e a etiqueta da mesa. Ao som do sino do jantar, todos os residentes e hóspedes devem esperar nas portas dos aposentos até que o bispo entre no pátio pavimentado, anunciado pelo ladrar de cães soltos naquele momento. Quando o bispo, com mitra, cajado e com luvas de púrpura, aparece no salão, forma-se um cortejo que o segue à sala dos cavaleiros. Os criados passam bacias com água e toalhas, e após terem sido dadas as graças, o bispo sobe ao estrado principal e senta-se à mesa reservada aos dignatários e hóspedes de posição mais elevada. Há um total de 9 mesas. A segunda fica reservada aos membros superiores, a terceira aos inferiores, a quarta aos principais servos, a quinta aos pobres, a sexta, sétima e oitava aos servos de categoria inferior, a nona aos prestidigitadores, bufões e charlatães que distraem a comitiva. Não sabemos a que mesa estava destinado Nicolau. Devia ser, presumivelmente, a segunda. Proposta por Nicolau Copérnico fortalecia as teses de Giordano Bruno. Mas este ia muito além em sua cosmologia, propondo a ideia de vários mundos habitados num universo ilimitado e infinito. Preso e condenado, é queimado vivo com seus livros em Roma, no Campo das Flores. Um decreto da Sagrada Congregação coloca o De Refluxionibus Orbium Celestium no índex. Galileu depõe perante o cardeal Bellarmino e é intimado a esquecer Copérnico. Em 1632, publica o Diálogo sobre os dois principais sistemas. Sob pena de ser condenado como herege, é forçado pelo Tribunal do Santo Ofício a abjurar suas teses. Galileu cede e sobrevive para mais tarde vir a publicar clandestinamente o seu Discurso sobre duas novas ciências.
Foi porque os matemáticos não concordam entre si que propus uma nova forma de representar o mundo. Eles não souberam inferir sua forma e exatas proporções. Assim, enfrento o dilema de quem tomasse de diferentes lugares mãos, pés, cabeças e outros membros, perfeitamente moldados, mas não com referência a um único corpo, de maneira a constituir um monstro ao invés de um homem. Em primeiro lugar, diremos que o universo é esférico e que a Terra também o é. E os movimentos dos corpos celestes são circulares. E estes movimentos são vistos como irregulares, ou porque seus círculos têm diferentes polos, ou porque a Terra não está no centro. Ora, é da Terra que observamos o universo. Portanto, se algum movimento pertence à Terra, ele aparecerá, visto de outros lugares, como esse mesmo movimento, mas na direção oposta. Os céus são imensos em comparação com a Terra, e ficaríamos muito espantados se tal vasto mundo pudesse dar um giro completo no espaço de 24 horas, ao invés de sua menor parte, a Terra, fazê-lo. E por que não admitir que a aparência da rotação diária pertence aos céus, mas a sua realidade pertence à Terra? Se a imobilidade for atribuída ao Sol, ficará claro que as paradas, retrocessos e progressões dos planetas não são deles, mas devidos a um movimento da Terra. Os planetas só tomam emprestado as aparências desses movimentos. E isto mostra como o centro está melhor relacionado com o Sol. Então, a ordem das esferas será a seguinte: a primeira, a mais alta, é a das estrelas fixas, que compreende a si mesma e a todas as coisas. Segue-se Saturno, a primeira das estrelas errantes. Depois vem Júpiter e depois Marte. O quarto lugar está ocupado pela Terra e pelo epiciclo da Lua. Em quinto lugar está Vênus e, finalmente, Mercúrio. No centro de tudo repousa o Sol, pois quem colocaria esta luz de um belo templo em lugar melhor do que este, de onde pode iluminar tudo ao mesmo tempo? Nobody cared for me at all. That's
Evolutionibus afirma: cabe ao astrônomo compor a história dos movimentos celestes mediante a observação atenta e hábil. Depois, voltando-se para as causas desses movimentos ou hipóteses sobre eles, uma vez que não lhe é dado de modo nenhum atingir as verdadeiras causas, deve conceber e planejar hipóteses que, aceitas, permitam o cálculo correto dos movimentos. Quanto à possível verdade, ninguém compreenderá e nem afirmará nada de certo, salvo se lhe tiver sido divinamente revelado. A separação entre a competência do astrônomo, reduzida à explicação matemática, e a competência do teólogo, debruçado sobre a verdade revelada pelas Sagradas Escrituras, irá compor, por muito tempo, a argumentação dos consultores da Inquisição. Mas não só obscurantismo e religião colocavam obstáculos à teoria de Copérnico. Ele não deixou de temer o ridículo e a desmoralização provocada pelas intrigas de uma oposição acadêmica. Por um longo tempo, eu tive muitas dúvidas se deveria trazer à luz meus comentários escritos para demonstrar o movimento da Terra, ou se não seria melhor seguir o exemplo dos pitagóricos, que costumavam comunicar os mistérios de suas filosofias não pela escrita, mas pela palavra e apenas a seus confrades e amigos. Na época em que foi proposta, a teoria de Copérnico era audaciosa e basicamente correta, mas sua fundamentação nos dados era insuficiente. O sistema geocêntrico havia se mantido, não por se ignorarem outras concepções alternativas. Aristóteles e Ptolomeu argumentaram explicitamente contra as ideias de movimentos terrestres defendidas por Pitágoras e seus companheiros. Segundo Aristóteles, os fatos observáveis comprovariam que a Terra pertence ao centro. Antes de ser amplamente aceita, a teoria heliocêntrica teve que passar por sucessivas transformações num trabalho que se desenvolveu em pleno século XVII, onde o esforço de Kepler, Galileu e Newton consolidou um processo que gerou a física clássica.
Na base deste esforço estava a convicção de que o mundo de Copérnico não era apenas uma hipótese no sentido puramente matemático. Dentro da nova concepção de ciência, não havia lugar para a separação entre a física e a astronomia. O espaço, antes marcado pela hierarquia do celeste e do sublunar, tornava-se homogêneo. Por esta razão, eu considero necessário, acima de tudo, que deveríamos examinar cuidadosamente qual a relação da Terra com os céus, para quando desejarmos investigar as coisas mais elevadas, não ficarmos ignorantes daquelas que estão próximas de nós e para não atribuirmos aos corpos celestes aquilo que pertence à Terra.